Olá, de novo, nós aqui na Cerveja Artesanal Boutique, em Vinhedo. Ramon vai hoje falar pra gente de um tipo de cerveja que não é assim uma coisa que todo mundo conhece, a não ser que sejam os novos amantes da cerveja artesanal, que é o tipo de cerveja trapista. No Brasil nós chamamos de trapista, é uma de origem belga, que agora o mundo inteiro já faz, mas ela tem uma história bem bacana. Eu prefiro que o Ramon conte, que ele estudou esse negócio aí até cansar. Conta aí, Ramon, o que é que ela tem? Então, as cervejas trapistas, como você falou, elas são da Bélgica, né? Elas são bem difundidas lá, bem famosas, tá? E em algumas partes do mundo, não só na Bélgica, mas em alguns outros países também são realizadas, feitas essas cervejas trapistas, tá? De origem trapista mesmo, porque existem outras fábricas. Você falou de origem trapista. Como é que é essa história de origem trapista? O que é o trapista? Então, o trapista, na verdade, é uma ordem. Lá na Bélgica, ela é chamada de Associação Internationale Trappiste, que é a Associação Internacional Trapista, que é a ordem que cuida dos mosteiros que são cadastrados, que podem realizar a fabricação das cervejas trapistas. Então são ordens religiosas. Isso, Trapista é uma ordem religiosa. São ordens religiosas. Tá? Então, assim, na Bélgica, eles são bem famosos por causa disso também. Tá? Então, tem os monges, aos padres, eles realizam lá desde a Idade Média, eles já fabricam cerveja. Então é velha assim? É bem antiga, antiga. Acho que é bem mais antiga do que a própria Pale Ale, as IPAs e as APAs. São bem antigas mesmo, vem lá da Idade Média. E no começo, assim, eles faziam isso daí para consumo próprio. Algumas parte dessa produção eles davam para andarilhos que procuravam as instituições lá na Bélgica, e a outra parte ela era revertida em dinheiro mesmo para sustentar a organização. Certo. Por isso mesmo que foi criada essa associação para controlar todo esse tipo de produção, para os custos não serem desviados, tá? Só acontece, na época, lá no passado, os monges e os padres, na época de jejum, eles não podiam tomar a cerveja porque ela era bem carregada por causa das sementes que eram utilizadas no malte, tá? Que eles mesmos cultivavam, inclusive nos monastérios. Tá? Só que em 1662, o padre Alexandre VII, ele liberou o consumo. Então, na quaresma, no jejum de 40 dias, desde 1672, padres e monges podem apenas consumir a cerveja produzida por eles, pelo monastério deles. Tá? Depois disso, existiu aí uma briga entre Vaticano, entre instituições políticas, governamentais, que meio que diminuiu um pouco a fabricação. Só que alguns monastérios eles mantiveram a tradição de realizar com a mesma receita as cervejas trapistas. Tá? Hoje existem 171 monastérios no mundo, tá? Só que 12 deles, alguns livros falam 12, outros falam 11. Tá? Nas pesquisas que eu fiz teve essa controvérsia, mas é entre 11 e 12 monastérios cadastrados e regularizados pela instituição, que são caracterizados como trapistas. Se pensar 12 para um país inteiro fabricando, eu diria assim, é pouco. Agora, a gente estava comentando logo no começo, 12 são os que fazem a trapista original. Isso. E pelo mundo, o que caracteriza a trapista para ela ser tão especial? Tem algo na receita que faz com que ela tenha características de trapista? Então, na verdade, assim, as 12, 11 ou 12, como queiram, no mundo inteiro, tá? Sim. Temos nos Estados Unidos, temos 2 na Holanda, temos na Bélgica, a maioria fica na Bélgica, então a maioria ali fica na Europa, tá? O que caracteriza um mosteiro a ser trapista, de acordo com a associação, é eles serem regidos por padres e monges, seguirem a tradição. Em termos de receita? Eles têm a receita deles lá, só que para ser trapista existe esse passo a passo, né? Tem que ter umas características especiais e tem que ser cadastrada na instituição. Quer dizer, em termos de paladar, o que é que caracteriza ela em termos de paladar? Tem um diferencial de paladar dela para as outras, que diz assim, nossa, eu estou percebendo
o sabor é uma trapista. Eu consigo fazer isso? Sim, existe uma diferença. Uma que toda cerveja belga ela não tem amargor, por mais que ela leve lúpulo. Tá? Eles têm uma receita muito bem elaborada que não deixa ela ter um amargor. O que você sente, que muita gente confunde, é o álcool. Tá? O teor alcoólico deles é muito alto. Normalmente uma trapista ou qualquer outra cerveja belga, ela sobe acima dos 7, 8% de álcool. Mas então você está me dizendo que a trapista, o que caracteriza ela principalmente é mais a curiosidade de ser feita em mosteiros, porque no paladar, ela é muito parecida com as outras belgas. Sim. Ela é uma característica belga. No paladar das trapistas ou qualquer outra cerveja belga, vai predominar muito o frutado, vai predominar muito a cremosidade da cerveja e o teor alcoólico alto. Não existe um paladar específico, essa é trapista por causa desse paladar. Não. Mais por onde ela é feito do que a característica da cerveja. Por quê? Vou te explicar melhor, tá? Existem 171 monastérios, 12 trapistas, só que existem os que não são trapistas, que se chamam cervejas de abadia, que eles não estão cadastrados na associação, só que eles são belgas, seguem a receita trapista, tá? Só que no rótulo ele não vai estar trapista, vai estar um Gold Strong Ale, digamos assim, vai ser muito parecido com a situação da cachaça. Só o brasileiro pode fazer cachaça. Certo. Se o argentino fizer cachaça, ele vai poder tomar cachaça, mas não vai poder botar o nome. Então é a mesma coisa, tá por aí. Fora os mosteiros, a trapista é fabricada por outras cervejarias com o estilo trapista? É possível realizar a fabricação delas fora de monastérios, tá? Aí ela passa a não ser mais chamada de trapista, ela passa a não ser mais chamada de cerveja de abadia, estilo trapista. Mas ela vai ter na verdade não vai ser o estilo trapista. Nesses rótulos, por exemplo, a gente tem uma aqui que ela não é trapista, a Pirate, né? E ela é uma triple, por exemplo. É um estilo dentro da trapista. Tá? Certo. Temos outras também, por exemplo, a Carolus também, ela não é trapista e ela é uma Ambril. Tá? Só que ela segue a receita dos monastérios, só que por ela não ser feita em monastério, por ela não pode usar o termo trapista. Ela não pode usar o termo trapista. Vai ter tudo da trapista menos o nome. Isso, ela pode ter tudo, menos o nome. Certo. Como você deu o exemplo da cachaça. Tá? E uma outra curiosidade é esse subestilo. Tá? Dentro da trapista ou das cervejas de abadia, existem os termos double, triple e o quadruple, que surgiu, se eu não me engano, por volta dos anos 2000, 2004. Tá? O que significa isso? Existem vários rumores referente a isso. Tá? O double, na verdade, ele vem do norueguês chamado dobro. Então, em cima disso, eles criaram várias hipóteses. Eles criaram a hipótese que o double pode ser 2 vezes o valor do malte, tá? A quantidade de malte da cerveja normal. O triple 3 vezes e o quádruple 4 vezes. Tá? Existem outras posições de que o double, o triple, o quádruplo seja referente à lavagem do mosto. Quando você tem lá essa parte do processo da cerveja, você faz uma filtragem do mosto e esse líquido passa para a próxima etapa. Eles falam que é a quantidade de vezes que foi lavado o mosto. Certo. 2, 3, 4 vezes. E uma outra suposição é só uma simples nomenclatura utilizada nos mosteiros. Tá? O double para 2 vezes mais forte ou mais alcoólica, triple 3 vezes mais forte ou mais alcoólica e o quádruplo também 4 vezes. Ou seja, a gente nunca vai saber a verdade desse negócio sempre aí. Várias suposições. Tanto que se você for pesquisar na internet, você vai ver todas as suposições e ninguém fala, é essa que, por exato. Que tá valendo. Tá certo. Sempre tem essas 3 hipóteses. Legal. Eu acho que matamos o assunto trapista. Tá? E agora daqui para frente eu não vou mais falar trapista, não. Agora eu vou ficar boçal. Trapista. E até a próxima, gente. A gente volta semana que vem. Tchau.